Boa tarde a todos. Eu queria saber aqui, quem sabe desenhar? Levanta a mão, por favor. Quem sabe cantar? Quem sabe dançar? Opa! A primeira vez que levantaram a mão foi agora. Quem sabe dar conselhos? Quem sabe cozinhar? Só 2, 3? 4? Quem sabe amar? Opa! Agora, feche os olhos por um instantinho só. Eu quero que você se imagine com 6 anos de idade. Se você não conseguir se imaginar, pensa nos seus filhos, nos seus netos. E aí eu vou repetir as perguntas. Vocês vão responder como se tivessem 6 anos de idade. Podem abrir os olhos. Oi, criançada! Oi. Quem aqui sabe desenhar? Quem aqui sabe pintar? Quem sabe cantar? Quem sabe dançar? Uau! O que nós vamos fazer aqui hoje, que a minha proposta é a seguinte: a palestra chama Mais Idade, Mais Criatividade. Nós vamos fazer um voo panorâmico sobre a criatividade, eu vou fazer diversas provocações, a gente vai filosofar bastante. E só ao final, vocês vão perceber por que o título tem esse nome: Mais Idade, Mais Criatividade. E eu começo pedindo a ajuda do Batman e do Robin. Para quê? Porque a humanidade tem inimigos. Quais seriam os inimigos da humanidade? Quais são os nossos inimigos hoje em dia e que sempre estiveram com a nossa raça humana? Posso falar que a fome é um inimigo da humanidade? Opa! E qual é a única arma que a humanidade tem para enfrentar os seus inimigos? Vocês sabem? Criatividade. Se é assim, vamos provar. O que nós criamos contra a fome? O que a humanidade criou contra a fome? Comida? Alimentação? O que mais? Pode falar. Plantação. Opa, vocês sabiam que há 2000 anos atrás, quando se plantava uma sementinha de trigo, essa sementinha dava no máximo mais 4 sementes, mais 4 grãos de trigo? E que hoje em dia, essa proporção mudou de 1 para 30. Aí a gente pode pensar, mas se nós evoluímos tanto, por que existem tantas pessoas com fome ainda? Outro inimigo, a solidão é um inimigo da humanidade. O que nós criamos para enfrentar a nossa solidão? Viajar, falar, arrumar amigos. Olha só quanta coisa bacana, né? É verdade. Tem aqui o clube da amizade, né? Pode ser encaixado, hein? Por que não? Trabalhar? É verdade, você arruma bastante amigos no trabalho. Quantos anos você tem? 5. Beleza. A gente tem muito a aprender com ele e com as crianças. Vocês vão ver isso daqui a pouco. Outro inimigo, cansaço. O que nós
criamos para enfrentar o nosso cansaço? Descansar. Descanso. Oi? Uma boa cama, verdade, né? Agora imagina se todo mundo que estivesse aqui na FIPESP agora, nesse evento, tivesse vindo a pé. Ia cansar? O que nós inventamos então para não cansar, para não precisar vir a pé? Transporte. Tudo depende da nossa criatividade para enfrentarmos esses nossos inimigos. Mais um, a dor. O que nós enfrentamos para acabar com a dor? Remédio, o que mais? Exame, ginástica. Imagina fazer uma extração de dente sem anestesia. Feiura. Será que nós inventamos alguma coisa para feiura? Se arrumar. Maquiagem, o que mais? Plástica. Máscara. Teve uma vez que falaram que inventaram a bebida para... Autoritarismo. O que foi inventado para combater o autoritarismo? Democracia. Olha que lindo isso. Leis. Obesidade. Remédio para emagrecer, ginástica, né? Dieta alimentar. Balão para pôr no estômago. E a velhice? Alegria. Oi? Clubes de amizade. Clubes de amizade. Apareceu de novo o clube de amizade. E a morte? Talvez esse seja o nosso único inimigo que ainda não foi derrotado. Agora, tem mais um inimigo ali que eu considero o pior de todos. Tem vários outros que a gente poderia citar aqui. Mas qual seria aquele último vilão da humanidade? O pior de todos. Pior que a morte, pior que a solidão, pior que a fome. Hã? Egoísmo. Não. Apresento o pior inimigo da humanidade. Eu nunca fui vaiado, né? Eu sou o Alex Finardi, palmeirense. Hoje eu mereço ser zoado. Eu já me apresentei anteriormente, eu pareço com um montão de gente. E voltando lá para o passado, a gente falou que a criatividade é a única arma que nós temos contra os nossos inimigos. E aí, olhando para essa imagem aí, o que vem à cabeça de vocês? Espiando, curioso. Qual ditado popular que nós podemos extrair dessa imagem? A curiosidade matou o gato. Quem tem gato sabe que é bem verdade isso. Mas se é verdade que a curiosidade matou o gato, também é verdade que a curiosidade salvou a nossa raça humana. Imagine voltar lá milhares e milhares de anos no passado e perceber um homem das cavernas, ele pegando uma pedra, batendo uma pedra na outra, e ele viu que lascou a pedra, e ele pega aquela pedra e começa a perceber que aquela pedra corta. Opa! Aí de repente, eureka! Talvez eu possa usar essa pedra para fazer alguma coisa. Tecnologia de ponta da pré-história. Pedra lascada. Logo depois o homem criou o fogo e assim vai. Agora, pensa na nossa espécie, comparada com um Tiranossauro Rex. Talvez o animal, a máquina mortífera mais esplendorosa que já passou por esse planeta. Ele já nasceu pronto
desde o momento que ele saiu do ovo, um Tiranosaurinho Rex, ele já tinha, de fábrica, uma mandíbula poderosíssima que poderia arrebentar, rasgar, estraçalhar os seus inimigos. Um caçador nato, com músculos poderosos, pernas poderosas, garras. Pronto, nasceu pronto. Agora, de um outro lado, o ser humano. Um ser que, perto dos outros animais da natureza, o que tem de vantagem? Inteligência. Só um pouquinho de inteligência, vamos voltar só um pouquinho. O ser humano tem uma audição ruim, tem um olfato ruim, ele não é forte. A nossa mandíbula é muito fraca perto dos outros animais. E um outro ponto fraco da nossa espécie é que nós, olha só que interessantíssimo isso. O ponto fraco da nossa espécie é que, entre aspas, nós desperdiçamos muito tempo na criação dos filhos. Que outra espécie de animal nasce e depende tanto dos pais até chegar a uma idade de 5, 6, 7, quanto tempo que demora? Hoje em dia até 21, 23 anos ainda está dependendo dos pais. Até 40. Olha que interessante. Quer dizer, o nosso ponto fraco se tornou um dos nossos pontos fortes. Por quê? Como chama esse menino? O Diogo. Imagina se nós colocássemos, se nascesse aqui agora, um ovo com um Tiranossauro Rex. Milhões de anos depois que eles foram extintos. Ele ia nascer do mesmo jeito, ele ia crescer do mesmo jeito que os antepassados dele, há milhões de anos atrás, viviam e existiam. O Diogo não. O Diogo, ele já tem uma vantagem evolutiva, que ele já começa a aprender desde cedo. Tudo aquilo que a humanidade tem colecionado de conhecimento desde os nossos primórdios. Olha que coisa espetacular. Outras vantagens do ser humano. Nós temos a visão aguçada, assim. Nós temos o andar ereto que nos proporcionou trabalhar com as mãos. Nós temos esse polegar em forma de pinça. Se você pegar um gorila, um macaco, um orangotango, o dedo polegar dele é como se fosse mais um dos outros dedos. Então ele não consegue fazer esse movimento de pinça. Pensa você fazer alguma atividade hoje em dia, usar uma tesoura sem esse movimento de pinça. Não tem jeito. Então são vantagens evolutivas que ajudaram e facilitaram o desenvolvimento da nossa criatividade. Olha só, quantos anos atrás foram criadas certas invenções? Canoa, 7.500, cerâmica, tijolo, cerveja, 6.000 anos antes de Cristo, anzol, 4.500 anos antes de Cristo, escrita, 4.000, quer dizer, a cerveja foi criada antes da escrita e antes do anzol, e aí eu desenvolvi uma teoria sobre isso. A cerveja, quando foi criada a cerveja, o pessoal se reuniu ali e falou, a gente precisava agora ter um belisquinho aqui, um aperitivo. Aí criaram o anzol para pescar. E aí o pessoal começou a beber cerveja, comer peixe, e falou assim, não tem dinheiro, será que dá para pendurar? Então vamos inventar a escrita. E os cosméticos, 2.750 anos antes de Cristo, não é impressionante isso? Mas afinal de contas, a gente está falando, mas o que é criatividade? Agora nós vamos fazer um voo panorâmico sobre isso. Será que criatividade é nosso atributo divino principal? Onde nós herdamos de um ser criador, um ser divino, a habilidade de criar? De um outro lado, aqueles que a teoria da evolução, um Big Bang deu origem ao universo, e o ser humano veio se desenvolvendo até chegar a essa capacidade criativa? Será que a criatividade tem a ver com as nossas habilidades, aquilo que nós temos de dons e talentos? O Niemeyer, ele dizia que o que chama atenção nele não são as linhas retas, mas as curvas que lembram as montanhas e os desenhos dos rios do nosso país. A
construção de Brasília, que já estava prevista desde a Constituição da República de 1891. Os 12 profetas de Aleijadinho, que são consideradas a obra-prima, uma obra-prima dos profetas do Antigo Testamento, apenas comparáveis ao Moisés de Michelangelo. Será que a criatividade tem a ver com a arte? Será que a criatividade é um dom que nasce com a gente? Como chama esse quadro? Tarsila do Amaral, Abaporu. É o quadro mais valioso já pintado por um brasileiro. E, ironicamente, ele está exposto em Buenos Aires. Será que existe criatividade no esporte? Será que o Neymar é mais criativo do que o Egídio do Palmeiras? Deixa eu ler. Carnaval, a maior festa criativa do mundo. Música. Poesia. A gente lê uma bula de remédio e são as mesmas letras que nós encontramos em poesias. Toquinho, que compôs para mim a obra-prima, o hino da criatividade. Em uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino a linda gaivota voar no céu. Olha só quantas coisas criativas, juntando coisas que... para não cortar o dedo, para esquentar a mão num dia de frio, para não derrubar a bandeja, para colocar o post-it no pulso ao invés de escrever na mão, para cutucar o nariz em dia de frio, ou para chamar o elevador, que não dá para chamar o elevador, para cantar no banheiro, para Thaís passear com o Ralph, para deixar mensagens bonitas na areia, para postar posts no WhatsApp. Esse é o japonês considerado o inventor mais inútil do mundo. Olha as invenções dele. Assoprador de macarrão, para não cair no trem, e assim vai. Opa, quem nunca foi criativo colando, tire a primeira pedra? Opa, criatividade tem a ver com gambiarra? Tem. Resolveu o problema? Sim. Criatividade tem a ver com gambiarra, mais uma vez, sim. Gelar cerveja no tanque, quem nunca fez isso? Opa, olha que churrasqueira bacana. Olha isso, ventilador de teto. Ou então a gente está passeando pelo ambiente de trabalho e encontra um monstrinho desse, e aí o chefe fala assim: você não tem o que fazer mesmo, né? Vou te dar mais relatórios para você. Quer dizer, às vezes o criativo é julgado como quem não tem o que fazer. Esse aqui é para alguns disfarces para dormir em palestras. Olha esse óculos, que espetacular. O que é criatividade? Alguns conceitos rápidos. Criar ideias originais com algum propósito. Criatividade é gerar novas ideias e conceitos ou fazer novas conexões entre ideias já existentes. Criatividade é ver o que todo mundo viu e pensar como ninguém pensou. Criatividade é o que me ajuda a escapar dos meus demônios internos. Olha que forte isso. Essa é a minha preferida. Criatividade é apenas conectar coisas. Steve Jobs, aquele cara da Apple, aquele maluco. Aí pode chegar e falar assim: Finardi, tudo bem, mas eu nunca vou ser mais criativo que Steve Jobs. Não? Nunca? Você viu a roupa que ele estava, né? Olha o Steve Jobs em todos os lançamentos de novos produtos da Apple. Olha como ele é criativo pra caramba. A roupa dele. Aqui é o velcro. Eu
Estou passando rápido porque a moça me mostrou 5 minutos, eu pensei que tinha passado 5 minutos, ela falta 5 minutos, então dá uma corrida. Lado esquerdo e direito. Aqui, ó, o nosso lado esquerdo é responsável pela análise, pela escrita, matemática, linguagem, lógica, leitura. Agora eu pergunto para vocês. Quantas aulas de matemática nós tínhamos na escola por semana? 4? 5? 6? Quantas aulas de português, gramática, redação nós tínhamos? 5? Quantas aulas de música nós tínhamos por semana? 1? De educação artística. Peraí, quem falou que o lado nosso racional é mais importante do que o nosso lado criativo? E aqui é uma das chaves para entender a criatividade. Pensamento convergente e pensamento divergente. E aqui começa a entender porque a palestra chama mais criatividade e mais idade. O pensamento divergente é quando nós abrimos o leque, vai abrindo, com várias opções, até que vai afunilando, até acharmos a melhor opção. E para exemplificar isso, nós podemos dar o exemplo do Tite na seleção brasileira. Para ele escalar um time, um ataque, um meio de campo, é muito mais fácil do que quem está escalando o time do Avaí, por exemplo, que não tem tantas opções. Então, uma das coisas que nós podemos tirar daí já é que quanto mais idade, mais experiências nós temos e mais possibilidades de sermos assertivos na nossa escolha convergente do que em outras épocas de nossa vida. Quem está vendo a bailarina rodar do lado direito? Levanta a mão. Quem está olhando ela rodar do lado esquerdo? Levanta a mão. Quem conseguiu ver ela mudar de lado? Uhum. Alguém mais conseguiu ver dos dois lados? Agora conseguiu? Então, esse é um teste que mostra quando nós estamos vendo ela girar em sentido horário, nós estamos usando mais o nosso lado racional. E quando ela gira no sentido anti-horário, é mais o nosso lado criativo. Agora, alguém aqui consegue ver a bailarina girando dos dois lados e mudar a hora que quiser? Esses apenas 2% da humanidade consegue fazer isso. O homem criativo não é o homem comum ao qual se acrescentou algo. O homem criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Bloqueios culturais. Nós vivemos uma sociedade imersa, onde a questão da competição é muito forte. Então, uma das coisas que nós temos que começar a quebrar é transformar a competição em colaboração. Você é criativo? Aqui nós temos uma pesquisa que foi feita com 1.600 jovens de 5 a 15 anos. E a mesma pesquisa que é realizada para ver o nível de criatividade dos engenheiros e cientistas da NASA. Olhem que situação nós temos. 5 anos, as crianças foram consideradas, dos 1.600, 1.568 crianças foram consideradas criativas nesse teste. Com 10 anos já cai drasticamente para 480, até chegar a 15 anos com apenas 192. E esse é o slide-chave da nossa palestra. O número de risadas, o tanto que você se diverte por dia, o número de perguntas que você faz e o nível de sua criatividade. Essa pesquisa foi feita por um americano chamado Chic Anderson, se não me falha a memória, que é chique até no nome. E aí nós podemos ver que com 5, 6 anos, as crianças dão 113 risadas por dia. Elas têm um nível de criatividade de 98 e fazem 65 perguntas por dia.
Esses níveis vão caindo drasticamente com o passar dos anos, até chegar à idade de 44 anos e nós encontrarmos as pessoas rindo em média 11 vezes por dia apenas, fazendo apenas 6 perguntas por dia e tendo um nível de criatividade de apenas 2. Agora olha que interessante, aposentadoria. Olha o que acontece. Começa a subir de novo. Por quê? Aproveitar, na verdade. Não precisa mais se preocupar em ganhar dinheiro, já não tem mais chefe para prestar contas. E aí nessa fase aqui, que está incluída a origem do nosso título. Mais idade, mais criatividade. Ou seja, quem está aposentado, por essa pesquisa, tem muito mais chance de se tornar criativo do que o tempo que estava trabalhando. Criatividade pode ser aprendida? Vocês acham que sim ou é um talento nato? A boa notícia é que ela sim pode ser aprendida. E aí eu coloco algumas dicas para que vocês possam desenvolver a criatividade de vocês. Alguém aqui quer ser mais criativo? Primeira dica, faça uma biografia, autobiografia criativa. O que é isso? Escreva sobre a sua vida, desde quando você nasceu. Pinte um quadro que conte a história da sua vida. Faça uma poesia. Invente uma música, um poema, uma dança. Qualquer coisa, uma colagem. Vocês vão ver como que isso tem a ver com o autoconhecimento, como isso vai dar novas perspectivas para vocês. Outra dica, fazer um brainwriting e um heartwriting, quer dizer, em outras palavras, escreva o que você está sentindo, escreva o que você está pensando, tem um caderninho ali para você escrever suas ideias, escreve, você vai ver como que vai melhorar. Por quê? Porque o nosso pensamento é muito rápido. Quando você fala, já diminui um pouco, mas quando escreve, ele é bem lento, ajuda o raciocínio, desenvolve a criatividade. Desenhe, pinte, cante, dance, cozinhe, viaje. Essa que eu vou pular. Eu pergunto, quem aqui, mais uma vez, agora não como crianças de 6 anos, certo? Mas vocês mesmos, quem aqui sabe desenhar? Quem aqui sabe pintar? Quem aqui sabe cozinhar? Quem aqui vai tentar desenhar, tentar dançar, tentar brincar mais, tentar amar mais? Porque o amor também depende muito da criatividade. Quem não é criativo no amor tem grandes chances de ter um casamento não tão bom. Seja criativo no amor. E aqui eu termino fazendo uma pequena... Essa folha eu só vou entregar para vocês, certo? Não precisa desenhar agora. Mas é uma provocação para vocês levarem para casa e imaginarem o que eu vou desenhar nessa folha, o que eu vou escrever nessa folha. Levem com vocês, é um exercício de casa. E eu termino a minha palestra agradecendo, esse obrigado aí tem 2 vias. Primeiro eu queria agradecer a Deus, porque há 2 semanas atrás a minha filha, de 6 anos de idade, ela estava brincando no balanço com a amiguinha e ela falou assim para a amiguinha: olha só, eu consigo balançar sem as mãos. Quando ela soltou, ela caiu de nuca e por causa de 1 centímetro só, ela ainda está viva. Esse desenho é dela e eu quis fazer essa homenagem, nunca fiz uma homenagem pública, e ela é a Natália, certo? E esse é o meu site, Alex Finardi. Essa palestra está lá, se alguém quiser entrar, pode copiar, está em PDF, não tem problema.